espiritual, o amadurecimento espiritual da igreja de Corinto. Então, para que isso? Para levar os pecadores ao arrependimento, teria então de ser rigoroso em sua repreensão. Os problemas de ordem moral exigiam uma postura firme do apóstolo. Caso contrário, as ações diabólicas para destruir a igreja não seriam neutralizadas. Então, o desejo de Paulo quanto a promover a paz e o arrependimento dos pecadores era então desenvolver, fortalecer a fé dos coríntios. Era conseguir que eles se amadurecessem espiritualmente. Então, sempre crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Eles tinham aí um conhecimento espiritual, dos dons espirituais, mas precisavam de um conhecimento da palavra de Deus que desse a eles uma santidade, que desse a eles uma maneira de viver separados para Deus, em comunhão realmente com o Espírito Santo. Que eles se desprendessem do mundanismo e que eles pudessem julgar quando ouvissem pregações, ensinos. Então eles precisavam de quê? De palavra de Deus. Eles precisavam consultar a palavra de Deus. Então eles precisavam estudar. E isso é que Paulo queria que eles fizessem. Estudasse a palavra de Deus. Porque quando aparecessem falsos mestres, falsos ensinos, eles pudessem julgar pela palavra de Deus que estava correto ou não. Por isso, as cartas eram escritas. As cartas escritas por Paulo, com os escritos dos apóstolos, os evangelhos, eles deveriam ser consultados. E naquela época, ainda estavam sendo escritos. E eles não tinham base para poder aí julgar aqueles que estavam aprendendo, estavam absorvendo dos falsos mestres. Então a grande preocupação de Paulo era essa falta de ensino, essa falta de leitura, de estudo da palavra de Deus. Então havia ali uma grande falta de ensino, principalmente dentro da área de imoralidade, né, de convivência e falta de um objetivo realmente da igreja, que é o principal, que é ganhar almas. E Paulo estava ali e deveria então usar de disciplina para poder corrigir esses erros e levá-los realmente a um crescimento não só espiritual, como também moral, como também social. Número 10. Como afirmar então o caráter cristão de seu apostolado? Considerando que seu apostolado tinha sido concedido pelo Senhor Jesus e que este era seu modelo de líder servidor. Então nada mais coerente do que a postura rígida de Paulo contra os pecadores impenitentes. Assim como o Senhor Jesus agia com esses, o apóstolo também deveria agir, a fim de que os crentes em Corinto pudessem constatar o poder de Cristo em seu ministério. A Bíblia afirma que o Senhor disciplina os seus amados filhos. Portanto, a correção dos pecados daquela igreja pelo apóstolo revelava o amor que ele, em Cristo, nutria por aqueles crentes. Então, para que Paulo pudesse corrigir a igreja, para que ele pudesse disciplinar os que estavam errados, ele precisava que afirmar o caráter cristão do seu apostolado, a confirmação de Cristo, o apoio de Cristo ao seu apostolado. Ele teria que ser rígido, ter uma postura firme, porque se o líder não tem uma postura firme, não tem coragem realmente para disciplinar, para repreender, não assume uma posição realmente de líder, ele não conseguirá aplicar a disciplina, a correção. Então, ao mesmo tempo, ele deve ter muito amor e, ao mesmo tempo, demonstrar uma autoridade muito grande apostólica. E para isso ele precisa ter o quê? Uma íntima comunhão com Deus. Se ele não for um homem de oração, se ele não for um homem que sempre está em comunhão com o Espírito Santo,
que sempre está estudando a palavra de Deus, ele não vai ter essa autoridade espiritual para disciplinar, para corrigir. Então Paulo precisava isso, e ele era esse tipo de homem. Então ele iria ali demonstrando realmente essa íntima comunhão com Deus e essa autoridade dada pelo próprio Cristo. Então o que ele estava fazendo? Estava imitando Cristo. Cristo não era aí condizente com falsos mestres, né? Pode ver que Jesus tratava todos com muito amor, mas quando ele estava diante de uma pessoa religiosa, ele era duro, era severo. Ele combatia realmente o pecado onde estivesse, principalmente quando a pessoa era religiosa, porque a pessoa estava usando a capa da religião para se esconder. Então a Bíblia diz que Deus castiga, repreende, corrige aquele a quem ama. Então a correção deve ser vista como uma coisa de Deus, uma coisa que vem para o bem. Uma grande dificuldade que existe na igreja é a família da pessoa que está sendo corrigida aceitar isso. Sendo que a família deveria ver isso como vindo de Deus. Então é complicado para aquele que leva uma disciplina, uma correção à igreja. Mesmo que seja com muito amor, sempre vai ter aí pessoas que vão se voltar contra essa correção, contra essa disciplina. Principalmente quando são parentes das pessoas que estão sendo corrigidas. Mas a igreja deve ver, deve enxergar a repreensão, a correção, a disciplina como coisa de Deus, que vem sempre com o objetivo de restaurar, de reconciliar o pecador com Deus e também com a igreja, claro. Na parte 3, algumas recomendações finais. Número 11, então, Paulo encerra sua carta com uma advertência, porque o apóstolo então recomenda aos crentes que examinem-se e provem-se a fim de verificarem se Cristo Jesus de fato habita neles. Então, até o momento, Paulo vinha defendendo seu ministério e sua fé. No entanto, agora ele resolve testar os cristãos daquela igreja ao admoestá-los que realizem então um autoexame. Se Cristo verdadeiramente habita neles, não corre então o risco de serem reprovados. Essa certeza é alimentada pela presença imanente de Cristo em suas vidas. Se não estão reprovados perante o Senhor, não há o que se duvidar da autenticidade do ministério apostólico de Paulo. Paulo sabe então que os fiéis não temerão uma autoavaliação e espera que, assim como reconheceram sua fé em Cristo, sejam capazes de reconhecer o relacionamento sincero e fiel dele com Cristo. Então, qual o objetivo de Paulo ao então dizer aos coríntios para eles mesmos se examinarem, se testarem, né? Paulo resolve então estimular os coríntios a fazerem um autoexame em si próprios. E é interessante que ele sabia que a maioria seria aprovada nesse autoexame. E isso faria o quê? Atestaria o seu apostolado. Então, quando eles fizessem o autoexame, que eles tivessem realmente certeza da salvação, estivessem unidos em amor, em obediência a Cristo, eles fariam o quê? Reconheceriam que Paulo realmente é apóstolo, porque quem abriu a igreja ali foi Paulo. Quem ganhou aquelas almas para Cristo foi Paulo. E a igreja estava crescendo com os ensinos e a disciplina, a correção de Paulo. Então eles diriam, realmente Paulo é apóstolo. E é isso que Paulo esperava. Que quando eles se examinassem, isso comprovaria realmente o apostolado dele e a sua autoridade espiritual. Então aqueles que estavam vivendo de maneira errada veriam que realmente Paulo estava certo em aplicar correção, em aplicar disciplina à igreja. Número 12. Paulo encerra sua carta com um desejo. Qual é? Então ele deseja que aqueles cristãos sejam aprovados nessa autoavaliação. O apóstolo demonstra que não pensava em sua própria aprovação, mas no bem-estar espiritual da igreja. O desejo sincero de Paulo é evidente, e o que desejamos é a vossa perfeição. Então o desejo de Paulo era o quê? Que muitos fossem reprovados no autoexame que eles fariam de si mesmos? Não. O desejo dele era que a grande maioria fosse aprovada. De preferência, que aqueles que estavam errados se arrependessem
e também fossem aprovados. Era o desejo dele. Mas ele sabia que tinha alguns ali que não seriam aprovados nesse autoexame. Agora, será que Paulo estava preocupado tanto assim em provar que era apóstolo e tal? Não é isso. Não era aí um orgulho, nada disso. É porque ele, provando o seu apostolado, sendo aceito como apóstolo, ele também seria aceito como trazendo uma repreensão, uma correção da parte de Cristo.